O arcebispo Carlo Maria Viganò continua a esclarecer o grave problema da existência da Igreja Profunda de Bergoglio. Mas a Igreja Profunda não se manifesta oficialmente como tal, porque perderia imediatamente o seu poder sobre os fiéis. Seu objetivo é fazer com que as pessoas aceitem não tanto e não apenas esta ou aquela mudança de doutrina, de moral, de liturgia, mas a própria mudança, isto é, a ideia de uma revolução permanente, segundo a qual o ensinamento da Igreja deve mudar e até contradiz-se de acordo com diferentes épocas e contextos culturais. Uma vez que a Igreja Profunda tenha conseguido que este princípio seja aceitado, poderá agir em todas as frentes, contradizendo o que a Igreja ensinou até o Vaticano II. O arcebispo Viganò mostra que a mentalidade católica deve ser mudada para aceitar-se que a Igreja deve passar por mudanças constantes. Não se deve perguntar por que tal mudança, ou objetar que os dogmas são imutáveis, que sem eles a Igreja não é a Igreja, e que a salvação não pode ser confundida com a condenação. Não se admite tal diálogo. Os pilares existenciais fundamentais são alterados de forma autoritária. A aceitação do princípio da mudança, isto é, da ideia de uma revolução permanente, é a base para a autodestruição da Igreja Católica pelos maçons. A mudança de paradigma consiste em realizar a unidade completa com o espírito do mundo, isto é, com o arquiteto diabólico que faz da Igreja Católica o seu instrumento de rebelião contra Deus. Os católicos iludidos, que continuarem apegados a Bergoglio, ganharão a sua recompensa eterna no inferno e lançarão uma maldição sobre as nações. O cardeal Besungo é um exemplo disso. Quando tentou intermediar a aceitação da ideologia LGBTQ na África, através da traição à Igreja, começou com a manipulação estratégica no Sínodo de Outubro. Ele disse que o Senhor ainda não nos mostrou qual deveria ser, agora, a nossa relação com as pessoas LGBTQ. Besungo, em unidade com Bergoglio, serve um Senhor diferente, mas continua a mascarar-se diante do povo da África como se fosse Deus quem exige uma mudança de atitude em relação ao pecado escandaloso. Vendo que a atmosfera na África poderia levar à separação do arquiherege Bergoglio e à salvação da Igreja, como cabeça de todos os bispos africanos, ele estrategicamente finge não aceitar a bênção da sodomia nesta fase. Na verdade, ele está preparando o terreno em etapas para pressionar pelo oposto. Na verdade, a única mudança constante que deve ocorrer na Igreja é o constante arrependimento. O homem, devido à sua pecaminosidade, tende a acreditar em mentiras e deve mudar constantemente o seu pensamento de acordo com os padrões do Evangelho e assim retornar continuamente a Deus. Mas esta mudança necessária e constante não é desejada pelos seguidores da pseudo-igreja. Em vez disso, mudam os dogmas e as leis de Deus. Por trás de tal mudança não está o Espírito Santo, mas o espírito do Anticristo. É uma mudança suicida que leva à morte temporal e eterna. A pseudo-igreja ocupa a Igreja Católica e atua sob a sua bandeira para seduzir nações inteiras e mergulhá-las e ao mundo inteiro na destruição. Esta trágica realidade foi corajosamente trazida à luz pelo arcebispo Viganò. Os fiéis e clérigos que não têm consciência deste engano continuam a pertencer à Igreja Católica, é claro,
tal como teriam pertencido à Igreja de 100 anos atrás. O arcebispo Vigano leva em conta a realidade de que existem fiéis e clérigos que não têm consciência do engano dentro da Igreja e guardaram a fé recebida dos pais e avós, na qual vivem e morrem. No entanto, o arcebispo continua explicando a situação daqueles que conscientemente se consideram membros da chamada Igreja Conciliar. Aqueles que se consideram membros da Igreja Conciliar teriam sido condenados como hereges há 100 anos e, portanto, não podem ser considerados ainda hoje como estando em comunhão com a Igreja Católica. O arcebispo prossegue apontando o paradoxo da sobreposição de duas entidades antitéticas, a Igreja e a Anti-Igreja. O paradoxo é que a cabeça da Igreja Conciliar, que é herético e apóstata, também pode ser considerado pontífice da Santa Igreja Católica Romana e usurpar de Nosso Senhor a voz de sua esposa para desonrá-la e ao próprio Jesus Cristo. Aqui também temos uma sobreposição de duas entidades, Igreja e Anti-Igreja, na mesma hierarquia, e é isso que constitui o golpe de mestre de Satanás que o arcebispo Lefebvre denunciou desde o início. Esta situação de sobreposição de duas entidades, Igreja e Anti-Igreja, é realmente muito grave. Isto porque aqueles que hoje não conhecem o engano serão amanhã magistralmente levados a aceitar os novos paradigmas. Aprenderão então que temos, por assim dizer, um Deus com os pagãos, ou começarão ingenuamente a pensar que já é possível abençoar os sodomitas. Gradualmente, este espírito de mentira e morte, que reina através de Bergoglio, mudará o pensamento católico. Por isso, é tão necessário encontrar sacerdotes e leigos que tenham a coragem de se separarem a si mesmos de acordo com a verdade conhecida. Ao fazê-lo, estabelecerão um precedente salvador, mesmo que sejam rotulados de cismáticos e apóstatas pela seita de Bergoglio. Mas, se tais heróis não forem encontrados, então mesmo os sinceros perderão gradualmente a sua fé salvadora, em virtude da santa obediência à falsa autoridade. Hoje, os bispos e os padres são mais culpados do que as pessoas comuns, porque já têm a oportunidade de se juntar ao verdadeiro arcebispo católico, Carlo Maria Vigano. Se a essa altura não estivessem corretamente orientados, através dele receberam agora uma análise precisa do estado da Igreja, que até um incrédulo pode compreender. O Senhor diz em sua nova declaração que a hierarquia conciliar pertence a outra entidade e, portanto, não representa a verdadeira Igreja de Cristo, enquanto no passado falou sobre a co-presença de duas entidades em Roma. A Igreja de Cristo foi ocupada e eclipsada pela estrutura conciliar modernista, que se estabeleceu na mesma hierarquia e usa a autoridade dos seus ministros para prevalecer sobre a esposa de Cristo e nossa mãe. O Senhor sustenta agora que a hierarquia conciliar está completamente separada da Igreja Católica? Além disso, quem o Senhor considera parte da hierarquia conciliar? A Igreja Conciliar é doutrinária, moral e liturgicamente separada da Igreja Católica, mas ao mesmo tempo, a sua hierarquia autodenomina-se católica e, como tal, exige obediência dos fiéis da verdadeira Igreja. Esta hierarquia não representa a verdadeira Igreja de Cristo,
mas pretende representá-la, porque, se dela se separasse oficialmente, não poderia mais valer-se da autoridade da verdadeira Igreja e teria que agir como qualquer outra seita herética. O modernismo, seguindo a estratégia típica das seitas maçônicas, ensinou os seus emissários a esconderem-se para chegarem, sem serem perturbados, aos postos de comando. O arcebispo explica que a autoridade da Igreja tem sido abusada por uma hierarquia que não pertence à Igreja de Cristo, porque tem doutrinas modernistas que são usadas pelos maçons. O Papa São Pio X chamou o modernismo de fossa de todas as heresias. São Pio X, por meio de uma organização férrea e valendo-se de fiéis colaboradores, conseguiu erradicar esta fossa de todas as heresias, mas esta recuperou forças assim que o sistema de defesa desejado pelo Santo Pontífice foi primeiro enfraquecido por ingenuidade e depois deliberadamente cancelado por aqueles que deploravam os profetas da destruição, tal como os teóricos da conspiração são hoje rotulados. O propósito é o mesmo daqueles que inspiraram e financiaram o pacifismo: desarmar o adversário para poder conquistá-lo sem resistência. O inimigo conseguiu, de fato, apoderar-se de todas as fortalezas que a hierarquia culposamente deixou desprotegidas. O arcebispo Viganò mostra que a estrutura da Igreja, que no passado serviu a Deus e à salvação das almas, foi incorporada depois do Concílio Vaticano II num sistema que trabalha para a autodestruição da Igreja. Muitos bispos, por exemplo, na África, ainda não têm consciência disso. É necessário, portanto, começar a ver a dura realidade. O Concílio Vaticano II marcou um ponto de viragem. E hoje, a Igreja Católica foi literalmente transformada, através de fiducia supplicans, numa anti-igreja da nova era. A hierarquia que hoje se submete ao herege público e à sua agenda, ou seja, ao anti-evangelho sodomita, não está conduzindo os fiéis à salvação, mas, através de um abuso de obediência, está conduzindo-o à condenação. O último reduto que ainda resta, depois do período pós-conciliar, o da sacralidade da vida, é hoje colocado em grave perigo pela presença de notórios abortistas neomalthusianos entre os membros da Pontifícia Academia para a Vida, que desempenhou ou ainda desempenha papéis importantes em organizações abertamente hostis à Igreja Católica, e pela admissão à comunhão de líderes políticos pró-aborto. Pense, por exemplo, em Joe Biden e Nancy Pelosi. O vergonhoso silêncio dos bispos americanos e da própria Santa Sé sobre a inclusão pela administração Biden dos movimentos pró-vida na lista das organizações terroristas deixa-nos horrorizados. O arcebispo mostra as consequências destrutivas nos Estados Unidos, usando o exemplo da perseguição aberta ao movimento pró-vida, que paradoxalmente foi rotulado de organização terrorista. Ele aponta para o vergonhoso silêncio dos bispos americanos e da atual chamada Santa Sé sobre este crime. O problema, portanto, não é se estamos na Igreja, mas sim se aqueles que usurpam a sua autoridade para demolir a Igreja fazem parte da Igreja. São eles que devem ser expulsos, não nós. Eles não fazem parte da Igreja, cuja autoridade usurparam. Portanto, eles não têm o direito de fazer o que fazem, e não podem, de forma alguma, exigir obediência dos fiéis.
O arcebispo conclui sublinhando que aqueles que hoje atuam como autoridade da Igreja são, pelo contrário, precisamente aqueles que não pertencem à Igreja e devem ser expulsos. Eles não fazem parte da Igreja de Cristo. Confrontado com a trágica realidade de que a autoridade usurpante está expulsando aqueles que representam a verdadeira autoridade de Deus e da Igreja de Cristo, o arcebispo salienta que esses apóstatas não têm o direito de exigir a obediência dos fiéis. O arcebispo Carlo Maria Viganò deixou clara a verdade sobre a Igreja Profunda e o Estado Profundo durante o mês passado, em sua declaração e entrevista subsequente. Prelados moralmente corruptos traem Cristo conscientemente como Judas. Ao usurparem a autoridade, em união com o arquierege que ocupa a sede de Pedro, estão arrastando as almas pelo caminho da destruição eterna. É chegada a hora. Nenhum bispo ou padre tem mais desculpa depois do discurso do arcebispo Viganò para não saber da traição organizada dentro da Igreja. Tudo começou com o Vaticano II. Chegou a hora de nos separarmos de Bergoglio, que segura a bandeira do arco-íris do Anticristo. Fiquemos sob a bandeira de Cristo, sustentada pelo fiel arquipastor Carlo Maria Viganò.